O pastor e autor do século XIX, E.M. Bounds, grandemente conhecido por seus escritos sobre o tema da oração, disse acertadamente: a oração honra a Deus e desonra o eu. É triste, no entanto, meus irmãos, que alguns crentes não entenderam essa verdade, porque determinam e decretam para que Deus faça a vontade deles. O que está por trás dessa atitude é uma mentalidade egoísta e materialista que pervade a igreja, cujo resultado são aberrações como o evangelho da prosperidade. Nós nunca podemos esquecer que a Bíblia nos ensina que a coisa mais importante não são as necessidades do homem, primeiramente, mas a glória de Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz Romanos 11:36. Qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Essa é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, cuja resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Portanto, a preocupação máxima da vida, a essência da vida, e particularmente do cristão, deve ser glorificar a Deus. Ele deve se preocupar, em primeiro lugar e acima de tudo, em buscar conhecer a Deus e o que Ele quer e como Deus pode ser glorificado. E foi exatamente isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, em menos de 70 palavras, de modo que até uma criancinha pode entender os elementos essenciais da verdadeira oração. Na oração modelo de Jesus, temos uma visão tremenda, meus irmãos, do ensino do nosso Senhor sobre o fato de que a essência da vida e propósito cristãos deve ser a busca pela glória de Deus a nível global. Podemos dividir a oração do Pai Nosso em duas partes. Na primeira metade estão as 3 primeiras petições. Tem uma invocação e 3 primeiras petições. E na segunda, as outras 3. E essas duas metades se relacionam entre si, pois a oração começa com a glória de Deus e termina com a glória de Deus. Vamos a Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Mateus 6, 9 a 13, a oração do Pai Nosso. Diz assim a palavra de Deus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, voltamos a nossa face ao Senhor porque reconhecemos que sem a ação do Teu Espírito Santo, nós não conseguiremos compreender a Tua palavra essa noite. Abre o nosso entendimento e ajuda, Espírito Santo de Deus, a levá-la aos corações, a aplicá-la aos corações. Em nome de Jesus, amém. A primeira sentença dessa oração é uma invocação e diz respeito a quem nós devemos orar. Pai nosso que estás nos céus, diz o versículo 9. Durante seu ministério público, Jesus sempre chocou sua audiência com seu ensino. Ao ensinar a orar a Deus, não foi diferente aqui nessa ocasião. Logo na abertura da oração, nós temos um tratamento chocantemente direto e íntimo em relação a Deus. Jesus se refere a Deus como Pai. Isso para nós é muito corriqueiro, é muito comum. Mas o que tem de incomum aqui nesse tratamento, de acordo com o contexto da época? A razão é que na maior parte do mundo, nos dias de Jesus, a maior parte do mundo adorava deuses que se caracterizavam por serem distantes, temíveis, e, eventualmente, acabou essa se tornando a perspectiva judaica sobre Deus. Por quê? Porque os judeus desobedeceram continuamente a Deus através dos séculos, inclusive tolerando deuses pagãos. Por causa disso,
porque eles começaram a idolatrar deuses pagãos, os judeus cortaram todo o relacionamento verdadeiro que eles tinham com Deus como seu Pai. Quando Jesus entrou em cena, ele representou Deus para os judeus como um Pai amoroso, bondoso para com aqueles que o conhecem, amam, obedecem. Em todas as suas orações, Jesus se referiu a Deus como Pai. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que Deus é nosso Pai e, portanto, é aquele que nos deu vida, nos ama, cuida de nós, supre as nossas necessidades, nos protege. Nós cantamos isso daqui. Por outro lado, nós devemos lembrar que somente os crentes em Jesus Cristo é que são filhos de Deus. Somente aqueles que recebem Jesus, por conseguinte, recebem dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, de João capítulo 1, versículo 12. Espiritualmente, os descrentes têm outro pai. Quer você aceite ou não, é o que a palavra diz. Em sua mais grave condenação aos líderes judeus que se opunham a ele, Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai. João capítulo 8, versículo 44. O incrível é que desde então, Deus está trabalhando na história da humanidade para ser chamado não apenas de pai dos judeus, mas como pai de gente de cada tribo, língua, povo e nação da terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, as nações, em certo sentido, não precisam ter medo, porque Deus é o Pai de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele é nosso Pai, que está perto de todos os seus filhos, mais perto do que nós poderíamos imaginar. Por outro lado, Ele está perto, mas Ele é o Deus, o Pai, que está nos céus, diz o texto bíblico, diz a segunda parte do versículo 9. Confira na sua Bíblia, você vai acompanhando. Enquanto as palavras Pai Nosso indicam a proximidade de Deus em relação aos seus filhos e suas necessidades, essa adição aqui, a adição das palavras que estás nos céus, revela o poder direto e soberano de Deus para responder às petições do seu povo, de acordo com a sua infinita sabedoria e vontade. A primeira coisa que Jesus ensina aos discípulos sobre orar consiste em ter uma perspectiva correta sobre Deus. Deus é como um pai que está perto e a sua paternidade tem uma dimensão coletiva, ou se preferir, uma dimensão global. Ele é nosso Pai. A propósito, todos os pronomes aqui estão no plural, nenhum no singular nessa oração. Contudo, embora esteja perto de nós, Deus eleva-se acima de qualquer vulgar familiaridade. Ele está nos céus e, portanto, a sua exaltação e autoridade são grandiosas. Deus fornece todos os abundantes recursos dos céus para os seus filhos, para nós. Depois dessa invocação, aqui, no primeiro versículo, seguem-se as petições. Na primeira metade, como eu disse, temos 3 petições. Primeiro, em referência à adoração, santificado seja o teu nome, ainda no versículo 9. Segundo, em referência ao reino, venha o teu reino, no versículo 10. E terceiro, no que diz respeito à obediência, seja feita a tua vontade, no versículo 10 também. Examinemos então uma de cada vez. Primeiro, adoração, santificado seja o teu nome. Essa aqui é a versão positiva, por assim dizer, do 4º mandamento, que é formulado negativamente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Isso daqui é a mesma coisa do que dizer o que Jesus está dizendo no Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Nas Escrituras, o nome de Deus não representa apenas um título, mas tudo o que Ele é, seu caráter, seu plano, sua vontade. Ele é chamado, por exemplo, de Elohim, o Deus Criador, El Elyon, possuidor dos céus e da terra, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Jeová Rafá, o Senhor que cura. Todos esses nomes falam dos atributos de Deus, das suas qualidades, das suas perfeições. Assim, eles nos dizem não apenas quem Deus é, mas também como Ele é. Então, aqui nós temos Jesus ensinando que seus discípulos devem orar para que o nome de Deus seja tomado
de fato como digno, de fato como o nome de Deus é digno. Em outras palavras, Jesus está ensinando o seu povo a orar que o nome de Deus seja dignificado, que seja honrado, que seja famoso, que alcance o patamar mais elevado possível, que seja adorado e que essa adoração não seja rivalizada por nenhum outro afeto. Os líderes religiosos, meus irmãos, o consideraram digno de morte, mas cada seguidor de Cristo e os milhões de milhares de anjos um dia cantarão: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força e glória e ações de graças. Apocalipse 5,12. Naturalmente, há um sentido em que nós devemos santificar Deus individualmente. E como nós fazemos isso? Quando nós reconhecemos que Deus existe e nós cremos naquele que Ele enviou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer a palavra de Deus para obedecer seus mandamentos é uma outra forma de nós santificarmos o nome de Deus. E não apenas isso, viver num estado contínuo de consciência de que tudo está exposto diante da santidade de Deus, que os olhos dele estão sobre toda a terra. Está quando você está sozinho no seu quarto, está quando você está no trabalho, em cada lugar que você se movimente, os olhos de Deus estão sobre você, observando aquilo que você faz. E aí a questão é se você santifica a Deus no interior do seu isolamento. No entanto, meus irmãos, devo lembrá-los que a dimensão desta oração do Pai Nosso não é apenas individual, mas ela é coletiva também. Os propósitos de Deus são globais. Em outras palavras, o crente não deve ter apenas o desejo de santidade pessoal para reverenciar o nome de Deus. Isso daqui é excelente, eu não quero diminuir a importância disso. Nós devemos ser santos individualmente, devemos desejar isso individualmente para que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas. Mas há outro sentido, menos usual, em que o crente deve ter uma satisfação, uma insatisfação, melhor dizendo, com a falta de adoração do mundo a Deus. O crente, nessa condição, com o coração insatisfeito, porque Deus não está sendo adorado no mundo, ele se aproxima do trono de graça, um lugar santo, curva-se com a devida reverência, porque ele está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o coração dele, diante do Senhor, está inquieto, pressionado, porque há mais de 2 bilhões de pessoas que não conhecem o nome do Senhor Jesus, que não creem em Jesus, que têm pouco ou nenhum acesso ao Evangelho de Jesus. O crente, nessa condição, ele também se incomoda com o declínio teológico e apostasia das igrejas, denominações, agências missionárias, porque assim o nome de Deus não está sendo honrado de modo global. Então, diante de tudo isso ele ora: santificado seja o teu nome. É isso que leva o crente a orar: santificado seja o teu nome. E ele não o diz em termos de adoração, como quem canta um louvor, mas como um brado para Deus mobilizar pessoas e recursos e operar poderosamente para ocasionar a adoração do seu santíssimo nome, separando os cães dos verdadeiros crentes e assim avançando o seu evangelho. A segunda petição diz respeito ao reino. Venha o teu reino, no versículo 10. A palavra grega traduzida aqui por reino não se refere a um território geográfico, não se refere ao nosso conceito de reino, mas à soberania, o domínio de Deus. Portanto, com a expressão venha o teu reino, Jesus está ensinando aqui os seus discípulos a orar para que o governo de Deus, o governo dos céus na terra tenha início e que Cristo assuma o seu lugar de direito como regente. A palavra grega traduzida por venha aqui indica uma vinda repentina, instantânea. É pela instauração imediata do reino de Deus que nós devemos orar. Que o reino de Deus venha a qualquer momento, que Cristo venha sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. O reino de Deus, meus irmãos, não é semelhante aos reinos deste mundo. O meu reino não é deste mundo, disse o Senhor Jesus a Pilatos em João 18:36. Nenhum reino humano vai durar para sempre. Egito, Assíria, Babilônia, os Medo-Persas, Grécia, Roma,
nenhum desses grandes impérios, nenhuma dessas grandes nações são mais potências mundiais. O tempo de fama de todas essas nações aqui foi breve, todas foram dizimadas. Todas essas civilizações foram extintas. E esta dinâmica entre os reinos do mundo vai continuar a existir até a volta de Cristo. Atualmente, a guerra na Ucrânia intensificou a tensão que já existia entre Oriente e Ocidente. E nós não sabemos se uma nova configuração entre as nações está se formando. No entanto, não importa de qual nação as pessoas sejam ou de qual nação está no poder. Não importa se as pessoas estão sob um determinado regime ou sobre outro regime. Nada disso afeta onde elas passarão a eternidade. Se elas nunca conhecerem a Cristo e nunca o receberem como Senhor e Salvador, elas vão passar a eternidade no inferno, independente se viverem sob este ou aquele regime, ou aquele sistema de governo. Por isso, meus irmãos, a igreja ela tem uma única missão: conduzir pecadores destinados ao inferno, ao reino eterno de Deus, por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a missão absoluta, invariável da igreja pelos séculos dos séculos. Agora, a tragédia é que sempre a igreja está inclinada a se desviar do seu propósito principal. Sempre a igreja é tentada a se afastar da missão que o Senhor Jesus nos deu em Mateus 28. Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse pela política por parte dos cristãos. Isso é bom, nós devemos ter consciência política. Não podemos ser apolíticos. Mas quando essa conscientização política se associa à ideia de que os cristãos deveriam causar impacto na cultura, legislando a moralidade, em outras palavras, cristianizando a sociedade, explodindo a cultura, a igreja é gravemente desviada do seu propósito principal. Embora mudar a sociedade, chamando-a de volta a uma moralidade mais segura, seja um alvo nobre, esse nunca foi o alvo de Cristo para a sua igreja. Esse nunca foi o alvo somente de Cristo para a sua igreja. O propósito de Deus para a igreja não é estabelecer uma agenda política, mas clamar e trabalhar em favor do crescimento do reino de Deus, que não é daqui desse mundo. É orar e buscar a glória global de Deus através da oração, da pregação e apoio global do Evangelho. É orar para que outras igrejas nasçam em povos não alcançados, para que o nome de Deus seja adorado. Não é aceitável, portanto, meus irmãos, que seu interesse, seu envolvimento seja maior com política do que com missões. É preocupante a condição de seu coração se você deseja mais ver o governo de sua preferência do que ver o reino de Deus vindo e Cristo assumindo o seu direito como regente nesse mundo. Temo que alguns não veriam a necessidade de orar: venha o teu reino, se as nações tivessem um sistema político uniforme que se adequasse às suas preferências políticas. O reino de Deus, repito, não é semelhante aos reinos deste mundo, e nós devemos desejar ardentemente a sua vinda em primeiro lugar e acima de tudo. A terceira petição do Pai Nosso diz respeito à obediência. Faça-se a tua vontade, ainda no versículo 10, assim na terra como no céu. Pedir seja feita a tua vontade na terra indica que a vontade de Deus nem sempre é feita por aqui. Vocês vão concordar comigo. Isso também é verdade com relação a alguns outros elementos dessa oração. Nós oramos: santificado seja o teu nome, no entanto, o nome de Deus não é santificado com muita frequência entre os homens. Pedimos que o seu reino venha, no entanto, há muitos que rejeitam o seu reino. E é por isso que nós devemos orar: venha o teu reino. É por isso que isso deve estar, como Jesus nos ensinou, constantemente nas nossas orações. E, uma vez que a vontade de Deus também não é feita, como nós podemos, então, cooperar ou trabalhar para que a vontade de Deus seja feita? Uma maneira essencial da vontade de Deus ser feita é quando o povo de Deus obedece ao Senhor e vive para Ele em todos os aspectos da sua vida, com amor,
de todo o coração, alma, mente e força. Assim como eu não posso orar, venha o teu reino, se o reino não chegou até mim, eu não posso pedir que a vontade de Deus seja feita se eu não estou vivendo de uma maneira santa. Amém, meus irmãos? Se a vontade de Deus não está sendo feita na minha vida. Então, em primeiro lugar, ela tem que começar em mim. A missão começa em mim. Começa na santificação do nome de Deus na minha vida, no reino dele invadindo a minha vida. Então, os crentes que desejam realmente a vinda do reino, manifestam isso em oração fervorosa e serviço sacrificial, especialmente pregando o evangelho para que a vontade de Satanás seja desfeita aqui nesse mundo. Santificado seja o teu nome. Então nós vimos aqui, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Adoração, reino e obediência. Assim, das 3 primeiras petições, nós vemos que a adoração a Deus começa no nível individual, de modo que se expande em direção ao nível global. Esse é o fluxo natural de um coração apaixonado pela glória de Deus, pela glória eterna de Deus. Não fica só na perspectiva individual, mas se expande para além do individual para o coletivo. Na primeira parte do Pai Nosso, Jesus nos ensina a clamar a Deus para que Ele realize, através das nossas orações e vida, o seu propósito relacionado à adoração global e eterna. Nós já vimos aqui. A segunda parte não é apenas uma oração por necessidades pessoais, como alguns pensam. Alguns pensam que a primeira parte diz respeito à glória de Deus e a segunda sobre a necessidade dos homens. Mas é muito mais do que isso daqui. A segunda parte é uma provisão para tudo que é necessário para os propósitos de Deus expressos na primeira parte. Na segunda parte eu oro para que Deus me dê tudo o que eu preciso, para que o nome dele seja santificado, glorificado, para que que venha o reino dele, que seja feita a vontade dele aqui na terra. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não é colocado de lado nessa segunda sessão e nós entramos em cena. Ele também é exaltado aqui nesse trecho. De 2 maneiras. Primeiro, porque é Ele quem nos dá o nosso pão diário. É Ele quem perdoa as nossas dívidas e nos livra da tentação. E essa é uma expressão do seu poder e graça, e assim o nome dele também está sendo glorificado. Em segundo lugar, Deus é exaltado aqui nessa segunda parte do Pai Nosso, porque é Ele quem concede sustento aos seus filhos para redundar na glorificação global do seu nome, eu disse anteriormente. A segunda parte da oração do Pai Nosso começa no versículo 11, com a petição. Confira na sua Bíblia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Curiosamente, Jesus nos diz, primeiramente, para orarmos por nossas necessidades físicas, e não por nossas necessidades espirituais, como nos livrar do pecado. A razão, meus irmãos, é que pelo bem da glória mundial de Deus, nós devemos buscar continuar a nossa existência nesse mundo. Nós estamos vivos, devemos nos manter vivos. Tendo em vista esse propósito, o apóstolo Paulo entendeu que vivo ele seria muito mais útil aos propósitos globais de Deus, conforme Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ou seja, Paulo quer ver o nome de Cristo glorificado na vida daqueles irmãos. Então, considerando que é a nossa própria existência que está em jogo para a glória de Deus, nós devemos orar com vistas à nossa estrutura física. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão representa não apenas o alimento, mas todas as nossas necessidades físicas. Cada coisa que nós temos vem da mão de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Entretanto, o padrão aqui, meus irmãos, as coisas que recebemos da parte de Deus, o propósito, o padrão, a regra não é o luxo, mas o sustento. É por isso que muitas pessoas se enganam achando que precisam, que necessitam de coisas, quando na verdade elas não necessitam, porque elas estão
visando desejos, motivações cobiçosas, como Tiago diz na sua carta. Vocês desejam, vocês fazem guerra, vocês esperneiam e vocês nada têm, porque vocês querem satisfazer os seus desejos egoístas e mesquinhos. Então, não é esse o propósito aqui. Numa sociedade individualista e autossuficiente, essa petição perdeu sentido. O carro está na garagem, o emprego está estável, a faculdade está paga, a família é rica ou, no mínimo, economicamente estável, ninguém aqui passa fome e deixa de comer. E eu tenho uma reserva, você diz, um fundo de reserva, ou as pessoas aí fora dizem. Então, para que orar? Para que nós devemos orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Seja honesto, quando foi a última vez que você orou? Eu, às vezes, esqueço de orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Embora Fernando e eu agradeçamos todos os dias pelas refeições, porque Deus nunca deixou faltar nada. Mas, frequentemente, nós não lembramos de pedir o de amanhã, porque nós damos aquilo como certo. Afinal, nós não temos falta de nada, nós temos nossos recursos supridos. Então, qual o sentido dessa oração? Se temos tudo sem orar pelo pão diário, então para que orar como Jesus ensinou? Talvez, então, a razão pela qual Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, seja porque nós devemos ver cada presente, cada centavo, cada recurso, não como uma gorda poupança, mas como uma provisão para apaixonadamente nós buscarmos o propósito de Cristo para a nossa vida, que é a adoração global e eterna do viver para Deus. Tudo que você tem é para dedicar a glória de Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês conseguimos entender isso? Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que estão buscando prosperidade. O Evangelho te chama para sofrer, para glorificar Cristo, para tomar a tua cruz, dia após dia, e negar-se a si mesmo. Isso é estranho? Esse é o Evangelho. Então tudo é para a glória de Cristo. Então, em outras palavras, nós devemos orar a Deus, tu tens me dado tudo o que eu preciso, o que tenho é mais do que suficiente, e eu reconheço que tudo vem de ti, Senhor. Contudo, ainda assim eu vou orar para que o Senhor envie mais recursos, para que eu possa investir em tudo aquilo que contribua para a adoração global do teu santíssimo nome. Essa é a oração do crente. Não é uma oração voltada só para si, para satisfazer os seus desejos egoístas. Seguindo o fluxo do texto no versículo 12, vem a oração pelas necessidades espirituais. É a oração por perdão e o poder para perdoar. Diz o seguinte no versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus é santo e por isso o perdão de pecados é a maior necessidade do coração humano, meus irmãos. Esse é um lembrete da nossa maior necessidade espiritual, da nossa necessidade espiritual mais básica. Nós precisamos ser perdoados, porque temos um Deus santo que odeia o pecado. O pecado ele tem um efeito duplo, ele promete condenar os homens para sempre e ao mesmo tempo ele rouba a plenitude da vida. Ele coloca o fardo pesado do pecado, da culpa na costa dos homens, nas nossas costas. Ele rouba, drena a energia de viver para Deus. Finalmente, o pecado separa o homem de Deus. Sendo assim, meus irmãos, inquestionavelmente, o principal inimigo e o nosso maior problema do homem é o pecado. E qual é a solução para o problema do pecado? O perdão é a solução. Se o problema mais grave do homem é o pecado, então a maior necessidade é o perdão. E é exatamente isso que só Deus pode oferecer em Jesus Cristo. Esse é um lembrete do Evangelho, que é o fundamento do propósito de Deus expresso na primeira parte do Pai Nosso. O Evangelho é para ser recebido e também oferecido a outros, está sendo nos dito aqui. Então, nos perdoa assim como nós perdoamos, recebemos e oferecemos a outros aquilo que nós temos recebido. Então esteja certo disto, meu irmão, alguém que não perdoa e que não aprecia e compartilha o Evangelho é uma pessoa orgulhosa e egoísta que esqueceu que os seus pecados foram lavados.
Você pode estar muito envolvido com a obra missionária. Você pode estar muito envolvido na igreja, marcando presença regular nos cultos, fazendo isto e aquilo, sempre em movimento, se mexendo, para lá e para cá. Mas se você não libera perdão aos irmãos, assim como você recebeu perdão de Deus, se você abriga amargura no coração, não se engane achando que o seu zelo por missões, a sua atividade na igreja, o seu zelo pela adoração global de Deus é verdadeiro. Não tenha esse engano no coração. Quero te libertar desse engano. Se você não perdoa, se você carrega amargura no coração, a verdade da Escritura é que você está indo para o inferno. Se você não libera perdão, meu irmão, saiba que seu desejo para que venha o reino de Deus é igual ao do diabo. Ou seja, o diabo não deseja que venha o reino de Deus, porque ele é o príncipe deste mundo. Para nós nos envolvermos de modo agradável na busca pela adoração global de seu nome, na busca pela adoração global de Deus, nós devemos orar pedindo perdão pelos nossos pecados e por poder para perdoar aqueles que nos ofendem, pois é a glória de Deus que está em jogo, meus irmãos. Como é que eu vou querer que o evangelho esteja lá na África, se eu não quero que o evangelho esteja estendido para o meu irmão aqui do lado, por mínimas ofensas? Se eu abrigo a amargura no meu coração, saiba que Deus não está sendo glorificado. Se Ele não é glorificado na sua vida, não é por meio do seu trabalho que Ele será glorificado. A última petição está no versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa sexta petição fala da proteção de Deus de uma forma encorajadora aqui para nós. Desde a queda de Adão, nós vivemos num mundo que nos bombardeia continuamente com a realidade do pecado e suas consequências. Televisão, rede social, outdoor, as relações, tudo está contaminado pelo pecado, as estruturas sociais, tudo está contaminado pelo pecado e nós estamos dentro desse sistema comandado pelo maligno. O maquinário da natureza, não apenas a sociedade, os indivíduos, mas todo o maquinário da natureza, todo o universo está visivelmente fora de engrenagem. Contudo, é a natureza moral do homem. É a natureza moral do homem que é a parte mais horrenda e desequilibrada do mundo. O pecado, conforme nós vimos anteriormente, é o problema fundamental do homem. E para agravar a nossa miséria aqui nesse mundo, nós somos propensos ao pecado e nós facilmente cedemos, estamos sujeitos a ceder o seu poder em nossas vidas. É por essa razão que Tiago escreveu: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. A consciência de todos esses problemas deve nos levar a orar, meus irmãos, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso significa que pedir a Deus, que devemos pedir a Deus o que nós não podemos fazer. Essa petição é vital para que Deus seja adorado globalmente. É preciso transpor a tentação, o pecado, se nós quisermos participar dos propósitos globais de Deus. E por quê? Porque o caráter precede a missão. O caráter precede o serviço. Não importa o que você faz, não importa a sua performance, se o seu caráter não estiver alinhado com Deus, é obra morta. Apenas um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Deus quer usar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É esses a quem Deus quer usar. Para alguns, talvez, então, meus irmãos, considerando isso, a tentação seja adorar as bênçãos de Deus, e não o Deus das bênçãos. Nós podemos adorar o pão de cada dia, deixando o pão estocado em grandes quantidades, como os israelitas escondiam o maná no deserto. Ou talvez a tentação seja a idolatria da santificação pessoal, a parte do envolvimento com o mundo. É a mesma tentação na qual caiu o fariseu hipócrita, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu deveria buscar a glória de Deus entre os gentios, mas ele estava satisfeito com a sua performance espiritual e por isso ele exclamou:
Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, lá em Lucas capítulo 18, versículo 9. As nossas circunstâncias abençoadas, meus irmãos, sejam espirituais ou materiais, jamais devem servir para ocasião de isolamento espiritual. Jamais deve servir para edificação do próprio reino, para autojustificação e para fazer a vontade própria. O princípio número 1 do inferno é eu sou meu. Esse é o princípio número 1 do inferno. Eu pertenço a mim mesmo. Cada tentação, também saiba disso, é uma oportunidade de dar glória a Deus, porque nós podemos escapar dela por meio da ajuda de Deus. O apóstolo Paulo disse que não sobreveio a nós nenhuma tentação que não fosse humana, tentação que nós não possamos suportar. Deus providenciou um escape para a gente sair dela. E com a graça e misericórdia de Deus, nós podemos dizer não a cada tentação. E assim nós glorificaremos a Deus. O problema, quando alguém cai em pecado, não é que ele é fraco demais. O problema é que ele é forte demais, porque ele não se sujeita, não se submete a Deus. O problema não é fraqueza, não é fraqueza. O problema é que ele é forte e submisso, não quer se render à vontade de Deus. Por outro lado, meus irmãos, no que se refere ao seu próprio bem, o homem tem um elevado potencial para ser um egoísta e até mesmo agir instintivamente como um animal. Vocês se lembram do período inicial da pandemia? As pessoas no supermercado, estocando as coisas, pegando o máximo que podiam com medo daquilo que viria pela frente. Havia incerteza, insegurança, ninguém tinha precedentes de uma situação como essa. E as pessoas estavam preocupadas consigo mesmo, com medo que faltasse água, medicamentos e alimentos. E essa atitude egoísta era o mesmo que abandonar os outros à morte. Não importa como os outros vão ficar, importa que eu esteja abastado, ainda que eu não necessite de tudo aquilo. De modo semelhante, meus irmãos, nós, a Igreja Global de Jesus, nós também estamos numa guerra espiritual cósmica, estamos enfrentando um inimigo invisível, e alguns crentes estão preocupados em estocar dádivas e provisões recebidas de Deus, enquanto outros estão destinados ao inferno. As provisões dadas por Deus para nós são para servir os propósitos de Deus e não a nossa vida apenas. São para servir esse mundo. Deus fornece recursos não para o nosso próprio estilo de vida egoísta, mas para cumprir a sua agenda e ter o seu nome adorado por todas as nações. Como disse o missionário, Deus me fez prosperar, não para elevar o meu padrão de vida, mas para elevar o meu padrão de contribuição. E a maioria das pessoas começa a ganhar mais, gasta mais. Começa a querer viver mais no luxo, comprar isto e aquilo, quando deveriam apoiar mais a causa missionária. Agora aqui vai uma advertência. Não saia por aí investindo o seu dinheiro em qualquer coisa que se apresente sob o rótulo de missões, sob o rótulo de trabalho missionário. Invista o seu dinheiro onde você tem certeza que o Evangelho está sendo pregado, onde você sabe que tem um missionário santo, fiel e verdadeiramente comprometido com a pregação pura do Evangelho. Nós devemos ter temor com o uso dos nossos recursos, não ficar para nós mesmos, mas investir na causa missionária, onde nós temos certeza que o Evangelho está sendo pregado. Onde há dúvida, eu não te recomendo que você invista seu dinheiro, porque nós prestaremos contas a Deus a respeito do modo de como nós administramos os nossos recursos. Na última parte, então, do Pai Nosso, finalizando, nós temos a conclusão, na segunda metade do versículo 13. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa expressão aqui está conectado a cada uma das petições anteriormente examinadas. É a razão, o motivo, a justificativa das 6 petições que nós vimos aqui. Santificado seja o teu nome, porque teu é o reino. Outras palavras, já que é teu o direito soberano como rei, que o teu nome seja santificado. Ou também, venha o teu reino, porque teu é o reino. Ou seja, venha o teu reino porque é justo e lógico que a tua autoridade seja reverentemente reconhecida sobre os corações e vidas neste mundo caído. Em conclusão, reconhece não só o direito do Pai
de atender petições, visto que Ele é rei, mas também o poder de Deus para levar a cabo cada uma dessas orações que foram feitas. Deus governa tudo para o bem de sua glória global, não só provendo para os seus filhos tudo o que é necessário, mas também livrando das tentações. E por isso a glória também é dele, juntamente com o reino e o poder, os três atribuídos alegremente a ele, na conclusão dessa oração. Não só agora, mas para todo sempre, e com um amém. Que assim seja. O Pai Nosso é concluído com a convicção de que o Pai atenderá às necessidades de seus filhos para a glória eterna e global do seu nome. Que nosso coração jamais ore: Pai meu, santifica o meu nome, edifica o meu reino, seja feita a minha vontade aí no céu, como eu já faço ela aqui na terra. Ó Pai, não caia na tentação de não me dar luxo. Livra-te desse mal, ó Deus, de não atender os meus pedidos, porque meu é o reino, o poder e a glória. Jamais façamos essa oração, mas que oremos juntos. Senhor, santificado seja o teu nome entre os não alcançados do mundo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles a quem Deus usou para causarem grandes impactos no reino, meus irmãos, não tomaram decisões com base naquilo que é melhor para mim, ou seja feita a minha vontade. As decisões das pessoas que foram mais usadas por Deus para a glória mundial do seu nome foram aquelas que estavam preocupadas em fazer a seguinte oração: Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, faça aquilo que for melhor para a glória do teu nome. Se o Senhor tiver que me esmagar, e essa é uma oração perigosa, se o Senhor tiver que me esmagar, que eu tiver que ser triturado, tirado de tudo, sentar no banco e jamais pregar, faça tudo o que for para a glória do seu nome. Eu não quero te atrapalhar nos teus propósitos globais. Amém, meus irmãos?